Bom dia, graça e paz. Essa é a manhã de oração. Estamos aqui no Brasil, né? No Magarça, Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu convido você para estar participando nesse momento dessa live de oração. Convido você para onde você estiver nesse instante, que você possa dar atenção e ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e me trouxe uma forte vontade de falar para você nessa manhã, aqui no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Nesta manhã, não sei em que parte do mundo você está, mas eu queria compartilhar com você essa live, já iniciando aqui lendo o Salmo 46, que é uma promessa do Senhor. Eu iniciei essa manhã e o Senhor me deu aqui o Salmo 34, do versículo 9 ao 17, que diz assim: Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Versículo 10: Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aí, enquanto eu estava aqui meditando nessa palavra, eu fui conduzido pelo Espírito Santo a meditar também no Salmo 46, porque em muitos momentos da minha vida, lendo esse Salmo 46, o Senhor falou comigo e agiu a meu favor. Eu pude crer no poder do Senhor, ele agiu a meu favor. Então aqui diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram, e levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele diz, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu e o seu refúgio. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça nesta manhã, por esse instante, em que o Senhor nos permite meditar na sua palavra. Coloque nossa vida nas suas mãos, ó Pai. Aquelas pessoas que estão agora atento a essa oração, onde quer que essa live chegue durante esse dia, na semana, no mês, de manhã, de tarde, de noite, não importa ao qual canto do mundo chega essa live, mas onde ela chegar, que ela venha, que ela seja conduzida pelo Senhor, Espírito Santo, que seja derramado sobre a vida e que assiste o Shekinah do Senhor, e que vença as suas guerras, toma nas suas mãos e glorifica o teu nome em cada vida e que tiver alcance desta oração, nessa live, em nome de Jesus. Então, nessa manhã eu estava meditando, irmão, e aqui eu comecei a escrever e o Senhor falar comigo, e enquanto eu meditava, o Senhor me falou sobre o medo limitante, porque nós vivemos situações que nos tentam parar diuturnamente e nos tentam impedir de alcançarmos os nossos objetivos, de alegrarmos o coração de Deus. Então, nesta manhã, eu queria convidar você para estar meditando nessa live, para estar agora descansando nas promessas do Senhor. Então, eu começo, como sempre, com o nosso bom dia vencedor. Nesta noite de segunda-feira, dia 18 de abril do ano de 2022, início dos dias úteis da semana, te concito a levantar não somente dessa cama, mas também dessa situação de medo, miséria, estagnação e inércia, pois as Sagradas Escrituras afirmam que quem somente observa o vento nunca semeará. E quem olha para a chuva nunca fará uma significativa semeadura, muito menos uma colheita. Porque o medo vai travar a pessoa de avançar, de ousar, de conquistar. O medo vai te limitar.
Então, por isso, te desafio neste momento, para de olhar para onde você está e comece, pela fé, a chamar a existência e a observar onde você quer chegar. Porque a pessoa, às vezes, com medo, ouvindo as vozes que vêm através de meio de comunicação, meio de pessoas que te cercam, meio de pessoas que estão ali presas. Ah, meu avô foi assim, ah, meu avô morreu de câncer, minha avó, meu pai, meu tio, meu irmão, esse é meu karma. Essa pessoa vive dominada pelo medo. E o medo é um espírito. Mas se você ousar viver pela fé, você vai terá experiências extraordinárias em Deus. Porque é a fé que move com base do Senhor, não é o teu medo, não é as suas lágrimas, não são os nossos gemidos, mas o que move com o braço de Deus é a nossa fé. Porque ele disse ali no livro de Hebreus 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Eu não sei o que te limita nesta manhã, mas eu convido você, eu desafio você a entrar na presença de Deus pela fé, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Porque o medo faz você pensar que Deus não está agindo. O medo faz você pensar que Deus não está ouvindo as suas orações e que você está caminhando à toa. Mas nesta manhã, ande pela fé e expulse a dúvida do seu coração. Então, nesse momento, eu queria convidar você a entender que sentir medo é normal, é saudável, mas em excesso atrapalha a emoção. Quando o mal trabalha, pode afetar a vida de qualquer pessoa, no aspecto relacional, social e psicológico. Então, esses são os efeitos do medo na sua e na minha vida. Na sua função primordial e biológica, o medo é considerado por especialistas algo natural e saudável. Afinal, o medo costuma nos afastar de situações potencialmente perigosas e que representem ameaça para a nossa sobrevivência. No entanto, em excesso, o sentimento do medo pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa, no aspecto relacional, como eu já falei, social e psicológico. Para uma arqueóloga portuguesa, por nome de Joana Freitas, ela diz que o medo está constantemente presente nas nossas vidas. O que devemos ter presente é a forma como encaramos e dosamos. O medo apresenta-se perante o ser humano como uma força. Força essa que pode pender para a vertente positiva ou uma mais negativa. O sentir medo pode nos retrair de fazer certas coisas que nos seriam nocivas, mas, ao mesmo tempo, pode funcionar como alavanca quando o que temos a perder se sobrepõe a ele. O medo é o desconhecido, o medo e o desconhecido andam lado a lado, andam de mãos dadas. Então, medo e o fato de você não conhecer o que está à frente, ele anda lado a lado, mas só vai ultrapassar isso, usando a sua fé, sendo ousado, sendo resiliente, ultrapassando essa barreira do medo. A maioria dos nossos temores se deve essencialmente porque não concentramos em nós todo o conhecimento e controle que desejaríamos. Saiba que Deus já te capacitou para lutar e para vencer. Então, quando Deus te enviou ao mundo, porque a Bíblia diz, não foi você e eu que escolhemos a Deus, não. Não. Porque eu sempre digo isso. As pessoas olham para o espelho e olham uma pessoa medrosa do outro lado, e vê uma pessoa com problemas para resolver, e vê uma pessoa limitada, e muitas das vezes contemplam no espelho somente espinhos, as rugas, começam a observar os defeitos. Mas entenda bem, quando Deus olha para você, Ele não te vê como você se vê no espelho. Deus te vê como guerreiro, porque Ele te chamou, Ele diz em João 15,16, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vós des fruto e o vosso fruto permaneça. Então saiba que Deus que te escolheu, não importa que o diabo diga que você não é nada, que você não vai vencer, que você é um zero à esquerda, isso é a palavra do inferno. E não esqueça que a Bíblia diz em João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Agora, aquele que diz o seu caminho, a verdade e a vida, diz, você tem valor. Ele diz que pode a mãe abandonar o filho que ela tanto ama, mas o Senhor jamais te abandonará. Eu não sei em qual parte do mundo você está agora. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei. Em Mateus 28:20 diz
Eu vim para que tenham vida, não, perdão. Mateus 28:20 diz o seguinte: estou convosco todos os dias, hoje 18 de abril de 2022. Todos os dias, não importa, neste momento aqui no Brasil, são 4h56 da madrugada, de repente aí já é 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, onde você está, mas não importa onde ou em que condição você está, o Senhor diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi consumado os séculos, então Deus está contigo nesta manhã. Então não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te vencer, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de moderação. Ele te deu um espírito que te conduz. E o Espírito Santo é que geme e intercede por nós. Então, nesta manhã, se você não está tendo condição de orar, clame com lágrimas, com glorifique o nome do Senhor. Não precisa você entender o que está acontecendo, não. Deus, tem coisas que Deus não vai te levar a entender. Ele quer apenas que você confie nele, como uma criança confia no seu pai quando se joga das cadeiras nos seus braços. É isso que Deus quer, que você confie. Porque a Bíblia diz que quem move o braço de Deus, repito, é a fé. E também ele diz em Hebreus 10:38, no capítulo anterior, ele diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nesta manhã, o que você possa entender, se você está parado, murmurando, reclamando, e parou na sua trajetória, você está entristecendo o coração de Deus, porque ele já disse que você é capaz. Se o diabo tem dito que você não é nada, o Senhor diz que você faz parte da geração eleita, povo santo, sacerdote real, povo escolhido, lavado e remido no sangue do Senhor. Então entenda como comemorou essa semana. Ontem fizemos o culto da Páscoa, que significa passagem. Então foi derramado o sangue do Cordeiro, passado no umbral da porta. Você está debaixo desse sangue. E sobre ti não vale encantamento, que você possa entender. Se o demônio está querendo te limitar, entenda que o Senhor já te deu poder e autoridade. Lucas 10:19 diz, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, nada. Se você confiar em Deus, nada te fará dano algum. Então não ande com medo, ande sim confiando em Deus, porque você não vive pela força do teu braço, assim como eu, nós vivemos sim, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, é Ele que peleja por nós. Então essa socióloga aqui trouxe nos seus escritos essa experiência. Segundo Joana Freitas, se excluirmos o medo primário, sensorial, que é o medo de alturas, por exemplo, ficamos com o mais perigoso dos medos, o relacionalizado, o racionalizado. Pensar em questões concretas com a clareza de que o próprio pensamento é perigoso. Deixa-nos com a sensação de que toda a nossa existência se concentrará em questões que, embora nos amedrontem, temos que as ultrapassar. O maior medo para a grande parte das pessoas é a própria morte. Então, pessoas que têm fobia, falou, está com doença tal, a pessoa já morre só com a notícia. E às vezes até foi um diagnóstico, a pessoa pegou uma pasta errada e deu um diagnóstico triste, medonho para aquela pessoa. Foi para a pessoa errada, mas que ela recebe aquela notícia não estava balizada na fé. Não, porque a Bíblia diz em Efésios que nós temos que estar preparados para o dia mau. E quando o dia mau se apresenta na tua e na minha vida, nós temos que ter condições de vencer esse dia mau. E as pessoas, às vezes, querem se preparar somente para a festa. Não entende que estamos em guerra, não entende que estamos em peleja, e se prepara somente para a festa. Mas que você possa entender, não importa o que você esteja passando agora, está num local de festa, com alguém celebrando alguma coisa, ou se está planejando, ou se já está até na própria peleja, da batalha. Entenda, nós vivemos em guerra. Temos que fazer como fez Neemias, quando o Senhor deu a ordem para que ele fosse libertar o seu povo. E ali 32.000 pessoas se apresentaram, mas Deus falou assim, covardes e medrosos não irão. E foi separado uma multidão. E os que ficaram, o Neemias podia falar, ficou um grupo bom. O Senhor falou, não, leva esse povo para as águas. E ali o Senhor não tinha que selecionar. E ali a Bíblia diz que quando chegou na beira das águas, a multidão mergulhou nas águas igual um cão.
no deserto com sede, mas 300 homens metiam a mão na água, levavam a boca e com a espada na outra mão, ele leva para o inimigo. Ele levava a mão de água na boca, mas sem tirar os olhos do campo do inimigo. E ali ele leva para o inimigo e bebia água, e atento, ele bebia água, mas não largava o campo de batalha. Ele bebia água, mas entendia da situação que estava acontecendo. Ele bebia água, mas sabia que o inimigo estava ao redor. E quando Deus viu aqueles homens guerreiros atentos ao que estava acontecendo e discernindo ali que eles estavam no campo de batalha, o Senhor falou, separa esses 300 aí. Somente os que beberam água com a mão nas armas, você levará. Então ele separou 300 fiéis, os seres humanos como eu e você, mas que estavam atentos, que nós estamos vivendo em guerra. Então não afrouxe a sua arma, não baixe seu escudo, mas vista nessa manhã a couraça da justiça, as armaduras de Deus e viva pela fé. Porque entenda bem, as nossas lutas não são carnais, elas são espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra demônios. E Deus já te capacitou, já me capacitou, já nos encheu de poder e autoridade para esmagar os demônios. Então, nesta manhã, que você possa entender dessa forma. Então, aqui continuando a leitura, será porque é o fim ou porque, na realidade, os nossos receios nunca nos deixam começar verdadeiramente. Morrer sem viver, mas para toda moeda existe o seu reverso. E se o mundo é dos fortes, são aqueles que, ao temer, redobram sua coragem e, mesmo assim, atingem seus objetivos. Então, medo acontece comigo e com você. Ele não pode ser limitante, irmão. Ele não pode ser excessivo. Claro que nós temos medo de situações em que nós entramos, de lugares que vamos, mas tem que confiar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Tanto que ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, entenda bem, meu irmão, minha irmã jovem, mas tu, entenda, missionário, não será atingido. O diabo pode até fazer você pensar que você está perdendo, mas entenda bem, eu e você com Deus somos maioria, meu irmão. Aí você com Deus somos maioria. Então, se o medo nos retrair, a coragem nos ativa. Vivemos nesse balanço e depois é a nossa inteligência que determina para que lado caímos, conclui a arqueóloga. Então, entenda bem, esse foi um parecer de uma arqueóloga, nos orientando que se toma as decisões, encara os seus medos, e quando você toma essa decisão, uma postura de guerreiro, como Davi, uma criança, perto de soldados guerreiros que ali estavam. E ali ele pegou e encarou aquele gigante. Em nenhum momento ele chamou ele de gigante. Em nenhum momento ele exaltou sua estatura. Pelo contrário, ele chamou incircunciso. Quem é você que ousa a desafiar ao exército do Deus vivo? Então, nessa manhã, que você possa trabalhar as suas emoções e possa viver, desta manhã, as promessas de Deus. E repito, saiba que em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, nesta manhã, que você possa estar atento às promessas do Senhor. Nesta manhã nós vamos estar orando aqui, que você possa entender que Deus é aquele que vai à nossa frente, abrindo as portas. Deus é aquele que vai à nossa frente e nos dá vitória sobre toda e qualquer circunstância maligna. Porque, afinal, Ele que nos chamou, afinal, foi Ele que nos trouxe para viver as suas promessas. Então, nesta manhã, que você possa levantar-se da situação em que você está e tomar posse de tudo aquilo que Deus já entregou a você para você vencer. Então, vamos estar orando. Eu queria trazer para vocês também uma experiência que eu vivi. Eu lembro que quando eu estava na ativa, porque eu sou paraquedista do Exército, assim como muitos daqueles amigos que nos ouvem nesse momento, e eu fiquei ali quase 30 anos na Brigada Paraquedista, e eu tive uma experiência ali. Teve um determinado ano que eu me converti no ano de 85, né? Como eu sempre digo nas minhas lives, a minha sócia majoritária, né, que tem 99% das ações do casamento, que é a minha esposa, a pastora Antônia Cruz, nós não éramos evangélicos quando nos casamos. E ali eu trouxe ela para uma vida de sofrimento, trouxe ela para viver o meu mundo. Qual era o meu mundo naquela ocasião? Eu tive experiência com bebidas, com drogas,
E ali, quando eu casei, trouxe ela para viver comigo isso, porque ela não bebia como eu bebia, mas sofria o que eu sofria, porque eu levava aquilo para dentro de casa. E foram muitos anos de lutas e pelejas, ela sofreu muito com isso. E interessante que numa dessas situações, em que ela foi embora de casa 3 vezes, porque não aguentava a vida que eu estava levando a passar, ela ouviu numa praça em Caxias, quando ela voltou para a casa dos seus pais, com a minha filhinha, que hoje tem 38 anos de idade, mãe de 2 lindos netos, um casal de netos que nós temos, ela, numa praça, ela viu alguém pregando o evangelho. E como diz os nossos irmãos ali de Angola, do projeto Até que se torne cultura, ela ouviu uma corajosa idosa que estava numa praça com uma caixa de som e difundindo aquele evangelho. E ela nunca tinha ouvido o evangelho. E aí, ao ouvir aquela palavra, ela ficou estagnada, paralisada pelo poder do evangelho que naquele momento foi apresentado a ela através do Espírito Santo. Embora a velhinha estivesse sozinha, vamos dizer, fisicamente, né? Mas ela estava cercada de anjos naquele lugar, porque os anjos espiritualmente seguraram a minha esposa ali, ela ouviu tudo que aquela senhora falou, e aquela senhora começou a testemunhar da sua filha que havia sido drogada, prostituta, andou no caminho errado, mas que agora estava servindo ao Senhor. E minha esposa ouviu de uma maneira tremenda que ali onde ela estava, o Espírito começou a lavar, remoer seu coração, e assim como a dona de casa, eu costumo chamar de rudimentos da fé, é igual uma dona de casa quando ela pega o feijão, tira do saco, coloca na vasilha e bota água. O que acontece? O feijão que está bom fica no fundo, o podre sobe tudo nas águas. Assim é o pecado. Quando alguém começa a ouvir o evangelho, normalmente a primeira resposta, ou a primeira pergunta é essa: quem contou minha vida para essa pessoa? Como é que ela sabe de tudo que eu estou passando? Quem foi que contou os detalhes da minha vida para essa pessoa? Quando conhecemos a pessoa, queremos até brigar, bater, coisas assim, como aconteceu comigo. E assim estava minha esposa naquela praça, ouvindo aquele evangelho, esse evangelho maravilhoso, e graças a Deus na nossa vida se tornou cultura. Então ali ela foi convidada pelaquela senhora, audaciosa senhora, que disse: você que está aqui nessa praça a me ouvir, vá hoje na igreja evangélica, aceita Cristo como Salvador. E aí a minha esposa não teve dúvidas, porque ela já tinha ido embora com a minha filhinha, não sabia o que fazer para mudar a minha vida. Aí ela foi a uma igreja evangélica ali, na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, atendendo o convite daquela senhora que foi feito lá em Caxias. E ali ela aceitou Jesus como Salvador. E ali começou a orar por mim. Começou a orar, comecei a ver a mudança da vida daquela mulher. Porque a Bíblia diz, né? Gálatas, apóstolo Paulo fala com as mulheres: se não souber ganhar seus esposos com as palavras, ganhe com gestos. E que são gestos? São os testemunhos. Às vezes queremos convencer alguém com palavra, aborrecemos a pessoa, é a palavra certa no tempo errado ou da maneira errada. Porque nós temos que ganhar a pessoa assim, com o nosso testemunho. E se preciso for, nós usamos as palavras. Então, minha esposa, o testemunho da minha esposa falava muito forte no meu coração, começou a me incomodar. Até que um momento eu não aguentei e joguei a toalha, mas foram ali dias difíceis, porque estava agora vivendo luz ao lado das trevas. E a Bíblia diz que quando nos casamos, nós nos tornamos um no Senhor. Então, um lado meu estava servindo ao Senhor, e o outro lado estava nas trevas. Então, era grande aquela luta, porque quando a luz chega no local, brilha, e a escuridão não tem força para resistir, porque o bem sempre irá vencer o mal. Né? Porque talvez não, o bem não adianta. O bem sempre irá vencer o mal. E ali ela continuou testemunhando. Eu tentei atrapalhar ela de caminhar, mas ela continuou testemunhando. E ali teve um momento que eu não resisti. E após fazer algumas maldades com ela, eu me rendi ali e deixei ela me conduzir para a igreja, no templo, ali na Baixada Fluminense. E ali eu me converti ao Senhor. E a partir do momento que eu me converti ao Senhor, interessante, irmãos, eu comecei a ter experiências, porque como eu falei, eu estava preso a uma vida de bebida, eu só bebia cachaça de litro, copo passa-régua. Eu lutava capoeira lá em Milópolis, também em Baixada Fluminense, e ali era até um terreiro espírita, que tinha uma menina que eu namorava ali. E ali tinha uma roda de capoeira, e ali, no final de semana, eu bebia muito, porque estava bebendo cerveja, largava a cerveja, ia para a roda de capoeira, lutava de capoeira,
a tarde toda. E depois da capoeira tinha o concurso passa-régua. O que é concurso passa-régua? É um copo de vidro duplo, né? Enche de bebida até entornar, quer dizer, passar régua. É quando entorna e começa a jogar pelas bordas. Então, era um concurso de passar régua. Tinha que pegar um copo com aguardente, com a bebida, e tomar ele de uma vez só. E as lágrimas rolavam, pingavam na roupa. E eu bebia, não ficava bêbado, ficava legal, meio zonzo, mas não ficava bêbado. Os outros iam bebendo, caindo, eu bebia e ficava ali. Ainda ia para a noite e continuava bebendo e me drogava. E isso foi a minha experiência de aceitar Jesus. E interessante que naquele dia em que eu relutei, eu fui para a igreja com ela, e ali começou a pregação do Evangelho, ela sentou lá na frente. E ali na frente, eu comecei a ouvir pessoas chegando, sentando, arrastando bancos, e toda a minha. Mas quando pregou o Evangelho ali, baseado em João 10:10, o inimigo vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando eu vi aquilo, ela começou a pregar dentro desse texto, começou a abalar comigo, como eu falei, os rudimentos da fé, começou a brotar dentro do meu peito, aquela vontade, eu comecei a ver o lado sujo que eu estava da vida, e entrou aquela peleja, aquela luta, e aquela guerra interna ali, e daqui a pouco, quando eu dei um grito, você contou minha vida para essa pessoa, eu não te autorizei a contar minha vida para ninguém, como é que essa mulher está falando comigo? E ali foi aquela luta, eu discutindo com a minha esposa, porque falava tudo só para mim, parecia que naquela multidão eu era o único escolhido. Olha, eu vi aquela verdade, alguém contou minha vida, e quando fez a apelo, eu explodi ali em choro, gemido, gritei, eu quero! Aproveita para quem quer estar Cristo como Salvador, daquele grito, eu aceitei Jesus. E ali, interessante, irmãos, ganhei um Novo Testamento, após orarem por mim, parece que eu estava com a montanha nas costas, um peso grande, até chegar na frente, eles me convidaram. Mas ali, quando oraram por mim, me deram o Novo Testamento de presente, e ali eu comecei a ler aquele Novo Testamento, porque diz em João 5,39, as minhas escrituras testificam, elas examinar as minhas escrituras, que elas testificam de mim e cuidam de ter nelas a vida eterna. E eu comecei a conhecer Jesus, que ele se apresentou para mim. Ele diz ali em Crônicas, chegai-vos a mim, que eu chegarei para vós. Eu comecei a ler, a examinar as Escrituras, não somente ler, mas examinar, quer dizer, ruminar o que Deus estava me dando. E eu comecei a conhecer um Deus que eu não conhecia, só conheci de ouvir falar, como muitos que estão agora ao alcance da nossa voz aqui. Só conhece Deus de ouvir falar, mas não teve experiência com Deus. E ali eu comecei a conhecer esse Deus. Interessante que com 30 dias eu não consegui cheirar mais, beber mais, aquelas coisas que eu sabia fazer e que eu fazia com audácia. Igual hoje, nós vemos aí muitos rebeldes sem causa, jovens que se rebelam e fazem coisas horríveis, pulam, quebram, fazem tanta desgraça, queimam, desobedecem pais e autoridades, porque são rebeldes sem causa. Eram rebeldes sem causa na ocasião. Mas com 30 dias, o Espírito Santo entrou de tal maneira na minha vida que ele arrumou tudo no seu devido lugar. Interessante que com 30 dias, a minha esposa, eu já consegui ir para a igreja sozinho. Mandava minha esposa com a minha neném, essa que tem 38 anos de idade, ela ia na frente e eu falava, vai, daqui a pouco eu estou indo. E teve um dia que foi marcante, irmão. Entenda bem, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, para todas as coisas, há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Então, hoje, por exemplo, é o momento de você ouvir essa palavra. Deus determinou para você ouvir essa palavra, para você vencer seus impossíveis, para você quebrar as amarras do gigante, pular as barreiras e triunfar. Então, ali, interessante, aquele dia, a minha esposa foi à frente e chegou na igreja. Eu fui mais atrás, alguns minutos. A igreja ficava mais ou menos 1,5 km da minha residência. Estava caminhando, mas aí interessante, irmãos, os colegas, aqueles amigos, entre aspas, amigos da bebida, das drogas, da orgia, da prostituição, descobriram que eu estava indo para uma igreja evangélica há 30 dias. O que eles fizeram? Eles, assim que o diabo faz, ele arma armadilhas para te prender, para te envergonhar. Então, um grupo de umas 15 a 18 pessoas ficaram na esquina antes de chegar ao templo onde nós estávamos congregando naquela época, e ali eles ficaram me esperando. E eu, sem maldade, caminhando alegre, tinha conhecido aquele Jesus recentemente, 30 dias, e algo aconteceu, eu estava tão alegre, quando eu olho, a multidão fez um cordão assim, atravessou na minha frente. Me pegaram pelos braços e me arrastaram para dentro de um bar.
E começaram a me zoar, aqui no Brasil, né? Zoar, encarnar, é o bullying. E começaram ali, passavam a mão no meu corpo, e as meninas falavam, você é bobo. E outros gritavam, você é otário, sai dessa, seu cafona. Isso não é lugar para você não, não é lugar pra gente não, cara. Tá fazendo falta aqui no grupo, sai dessa. E ali eu só sabia chorar, porque eu não conhecia Jesus a ponto de evangelizar. Eu imaginava o que eu vou fazer? Eles me conhecem, são os amigos da bebida, das drogas. O que eu vou falar para essas pessoas? E ali eles viram que eu me entreguei, porque é assim que o diabo faz. A Bíblia diz, aqui no texto, eu coloquei o seguinte, Provérbio 24:10, que diz o seguinte, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então o diabo quer que você se sinta fraco, o diabo quer que você se sinta vencido, limitado, aí ele tem poder, ele tem condições de mentir mais ainda, ele intensifica o mal na sua vida, porque você está se mostrando frouxo e covarde. Mas quando você levanta, sacode a poeira e confia que Deus é contigo e parte feroz, aí o céu se abre, porque você tomou uma atitude, é a tua postura que vai mostrar ao mundo espiritual quem é você. Porque o diabo te conhece, às vezes você não se conhece, às vezes você conhece as novelas da televisão toda, conhece filmes pornográficos, conhece seus amigos, conhece tantas coisas, conhece o mundo todo, é rico em inteligência, a intelectualidade, ela é abundante na sua vida, mas não conhece o poder de Deus que tem na sua palavra. Não conhece o poder que Deus já te deu. Aí você é enganado por Satanás. Aí como uma folha seca é levada pelo vento. Mas o Senhor já diz, eis que eu vos dou poder e autoridade. Deus já te imbuiu de autoridade. Então levanta-se desse momento, meu irmão. Encara essa situação que está tentando te limitar aí e diz, situação, chega, Satanás, chega. Nesse momento, eu faço uso da palavra do Senhor. E como Jesus fez ali em Mateus 4, ele foi levado ao deserto, mas venceu pela palavra. Então usa a palavra nessa manhã. Embora você não entenda, não compreenda, que você possa dizer, Senhor, nesse momento, eu não sei o que está acontecendo, Pai. Não entendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, o Senhor é o meu guardador. O Senhor é a minha vitória. Então, repita o que diz em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, dá graças ao Senhor, declara ao Senhor que você não está entendendo e até não está suportando, mas confia que Ele pode te dar o livramento. Então, ali naquele momento, eu comecei a chorar, não sabia o que falar, e eles perceberam isso. Aí começaram a pedir bebidas, pediram aquele bebida que eu gostava tanto, que era o rabo de galo. O que é o rabo de galo? É uma mistura de bebidas. Eu misturava 51 com velho barreira, com catuaba, com conhaque dreia, misturava genebra, catuaba, fazia um cerol, aquele copo cheio que tomava. Aí, quando estava muito legal já, a bebida, a cerveja vinha como água, mas o diabo me usava até então para tomar bebidas fortes, só copo duplo. E foram muitos anos assim. E o diabo sabia que tinha que atacar essa área, a área que era a minha fraqueza. Ele ataca você na sua debilidade. Ele pega você e eu no tendão de Aquiles, mas nesta manhã se fortaleça em Deus. Que diz em Hebreus, Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nesta manhã, dia 18 de abril de 2022, resista ao diabo, se sujeita a Deus, ele vai te dar vitória. E ali eu chorando, eles zoando, pedindo cervejas, bebidas, encheram o balcão de bebida para me humilhar. Colocar aquilo que me fraquejava. E ali eu olhei para aquilo, interessante, irmãos. Por isso que hoje essa live é sobre o medo. O diabo sabe o que te causa medo. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, tua força fica pequena. E quando eu olhei aqueles copos de bebida ali, eles zoando, eu falei, Senhor, me ajuda. E ali Deus me deu uma coragem, eu olhei para aquelas bebidas e o cheiro começou a me incomodar. Foi interessante, até então eu bebia como água. Mas naquele momento eu pedi socorro ao Espírito Santo. O cheiro da bebida começou a me incomodar. E quando me incomodou aquele cheiro, eu senti dentro de mim uma energia, uma força, meu irmão. Me senti um gigante, como eu espero que Deus nesse momento faça na sua vida. Senti um gigante naquele momento e falei com o mais antigo, mais velho que estava ali. Falei, fulano de tal. Você me conhece, sabe como agir junto de vocês, sabe do que eu sou capaz de fazer. Mas tem um detalhe, tem 30 dias que eu entrei numa igrejinha na esquina ali da rua Londres, e ali eu me converti a esse Deus. E a partir do momento que eu me converti a esse Deus, tem 30 dias que eu tentei cheirar e não consigo, tentei beber e não consigo. Vocês sabem do que eu sou capaz, mas eu não consigo. E esse cheiro da bebida que vocês colocaram aí está me fazendo mal.
Quando eu falei aquilo, eles me conheciam, irmão. Um olhou pro outro assim, se entreolharam. E ali, esse mais antigo, mais velho, falou assim: parou, gente, parou. Neguinho, vem cá. Neguinho, a expressão deles para mim naquele dia foi essa: Neguinho, vem cá, irmão. Pode ir embora. Vai e reza por nós lá. E ali Deus permitiu aquilo que eu precisava passar para aquela situação. Entenda bem, você está numa situação em que Deus permite você entrar para você entender quem é você diante dessa situação. Deus permite que o gigante venha até você e te ameace para você entender naquele momento que dentro de você há um guerreiro. Dentro de você não há mulher e um homem triste e envergonhado, não. Dentro de você habita um guerreiro. E Deus te permite os momentos difíceis para você se reconhecer quem você é no momento difícil. Porque Deus já te conhece, Deus já me conhece. Tem pessoas que pensam: Deus me mandou para cá para me conhecer quem eu sou. Deus não me permitiu estar aqui para ele me conhecer. Não, ele te conhece desde antes do ventre, irmão. Jeremias 1,5 diz: antes que se formasse no ventre, te conheci. E as nações te enviei como profeta. Entendeu? Antes que você fosse formado no ventre, já estava nos braços do Senhor. Ele te conhece. Agora ele quer que você se conheça. Porque a pessoa diz assim: eu me conheço, sei bem quem eu sou, sabe nada, mentira de Satanás. Você não se conhece. Quantas e quantas vezes a pessoa vem de um trabalho cansado, arrebentado, às vezes mora num lugar escuro ou distante do ponto do ônibus, está andando ali, foi um dia cansativo, ele vem arrebentado, ela vem arrebentada, pensando: vou chegar em casa, eu vou cair na cama ali, talvez até perca a hora amanhã, vou desmaiar de sono. E às vezes sem força para caminhar. Mas de repente, se alguém do mato dá um tiro para cima, meu irmão, parece que alguém botou você em cima de um foguete. A pessoa pega uma energia que não sabe de onde ela tinha e não corre, voa. E nenhum corredor de Fórmula 1 consegue te pegar. Então é assim que o Espírito Santo quer te conduzir nessa manhã. Você é apresentado diante de você as situações difíceis e o medo, para que naquele momento você possa crer em Deus. Quando você crê em Deus, um foguete espiritual te conduz à vitória, porque você descobre quem é você em Deus. Foi isso que eu vi com Davi. Então não deixa o medo te limitar, ele vai te assustar, mas confia que Deus está contigo. Amém? Então naquele momento ali, quando eu falei isso, os colegas, os amigos, né, me mandaram embora. E eu fui confiante para a igreja alegre. Eu falei: meu Deus, que Deus é esse? Que eu tinha medo de encontrar esses colegas da bebida, da orgia e do pecado. E o Senhor me permitiu encontrar com eles. E eu fui para a igreja confiante, alegre, fui cantando, assoviando. E quando eu chego lá, está minha mãe, que queria saber o que está vendo com meu filho. Que ela via as vergonhas que eu passava. Ela via as noites que eu chegava em casa todo urinado, drogado, e brigava com todo mundo, não acreditava em Deus. Minha mãe viu isso, agora eu me casei, minha esposa passou a ver isso. Aí minha mãe curiosa, porque eles achavam que eu não tinha mais jeito. Fui levado para a morte, fui baleado, e estava ali. Então eu era a ovelha negra da família, ou melhor, da parentela, eu era a ovelha negra. Então as pessoas queriam saber o que estava acontecendo comigo naqueles 30 dias, o que me mudou tanto assim. Então nessa curiosidade, cheguei na igreja, estava minha mãe, minha esposa e minha filhinha no colo. E ali, quando eu ouvi a minha mãe, eu sentei alegre, porque minha mãe foi à igreja, que legal. Aí me chamaram: seu Márcio Luiz, sou eu. Vem aqui, por favor, contar para os irmãos quem é o Senhor. E o que Deus fez na sua vida nesses 30 dias, meu irmão. Foi a primeira vez que eu peguei no microfone e graças a Deus nunca mais larguei. Meu irmão, ali eu comecei a contar quem eu era. Contei coisas que minha mãe desconhecia, porque acontecia na rua, no meio dos amigos, que filhos jovens aí encaram e entregam a vida nas mãos dessas pessoas como pai, como mentor, e viram uma escória da sociedade, começam a fazer coisas erradas e viram rebeldes sem causa por causa das suas ideologias malignas que vêm e inculcam na mente dos jovens. E ali eu comecei a contar essas coisas e minha mãe ficou boquiaberta. Daqui a pouco minha mãe foi em prantos, tinha na época 55 anos. Tinha já beirando seus 60 anos. Minha mãe foi, levanta as mãos e fala: eu também quero esse Jesus do meu filho. E minha mãe se rendeu a Jesus ali. Morreu com 83 anos, irmão. Minha mãe virou uma evangelista ferrenha. Quantas e quantas vezes eu falava: mãe, não vá. Ela ia para a rua, para sol. Às vezes jovem na igreja não queria ir. Minha mãe ia evangelizar, não importava onde nem como, ela ia. Então entenda bem, olha o poder da palavra, irmão, quando você abandona o medo e confia no Senhor.
E ali, graças a Deus, há 39 anos vai fazer, irmão. Nós estamos aí nesse evangelho. Encaramos lutas e dificuldades também, igual você encara. Só que agora, conhecendo esse Deus maravilhoso. Entendendo que em todas as coisas somos mais do que vencedor. Entenda bem, neste momento que você possa compreender, você e Deus é a maioria, meu irmão. Assim como Davi, um exército parou limitado pelo medo, mas aquele jovem audacioso falou: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército de Deus vivo? E ali irmão, isso aqui é importante. Não fique preso pelo medo, congelado pelo medo. Porque Davi, além de não exaltar o gigante, nunca chamou de gigante, chamasse de incircunciso. Ele diz: ainda hoje o Senhor te entregará a tua cabeça nas minhas mãos e a darei aos chacais do campo. Davi profetizou, ele sobre aquele mal, sobre aquele gigante que 40 dias e 40 noites aterrorizava aqueles homens. Davi profetizou. E ali a Bíblia diz que Deus trouxe a existência, porque quando você crê no Senhor, não na força do teu braço, porque isso diz em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Quando você confia no Deus que te chamou, no Deus que tu serve, no Deus que é contigo de dia e de noite, Deus que caminhou com o povo no deserto. De dia era uma coluna de nuvem que livrava do sol ardente do deserto, e à noite ia à frente com uma coluna de fogo, para que os animais não atacassem e para que iluminasse o seu caminho. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nesta manhã, vamos estar orando esse Deus. Vamos orar a esse Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. E onde quer que você esteja neste momento, o Senhor socorrerá você, te dará as mãos, que é assim que age nosso Deus. Às vezes os amigos falham, famílias falham, aquela pessoa que você confia, pensa que está junto e misturado, na hora do aperto falha, mas o Senhor jamais te deixará. Então vamos orar ao Senhor. Se você estiver dirigindo agora, como eu sempre digo, não largue o volante. Apenas fique ligado em Deus, olhe pessoas dos seus pontos no carro aí, vai em frente, mas fique ligado em Deus. E você que pode, onde você estiver agora, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Se você se desviou, volte para o Senhor agora, porque no mundo não há lugar para filhos. No mundo não há lugar para os filhos de Deus. Você é mais do que vencedor, meu irmão, minha irmã. Se você está preso a vício, a drogas e coisas assim, um dia eu estive. Deus me libertou, pode te libertar também agora. Quando você estiver agora aí, coloque sua mão no seu coração, aceite Cristo. E você que passa por dificuldade, já conhece o Senhor, Deus tem poder para mudar a sua história nesse momento. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento te damos graça pela sua palavra. Te louvamos e te bendizemos por este momento que nos permite meditarmos nas suas promessas, descansarmos no teu evangelho. A tua palavra nessa manhã nos diz, Pai, aquele que observa o vento nunca semeará, e que olha para a chuva nunca cegará. A tua palavra também nos diz em Provérbios 24:10, que aquele que se mostrar frouxo no dia de angústia, a tua força fica pequena. Então, nesse momento, entrego nas suas mãos este homem, essa mulher, esse jovem, quer que ele esteja neste momento. Coloca nossas vidas diante de ti, Pai. A tua palavra diz que nós não estamos só. A tua palavra nos diz, Pai, que eu vos dou poder e autoridade sobre os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada fará dano algum. Nós sabemos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas ao redor está Satanás. Mas nesta manhã eu dou uma palavra de ordem aos demônios, Satanás, que tenta nos parar, nos limitar. Satanás, você que é vivo e está ouvindo a minha voz, eu não te peço nenhum favor, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Solta nesse momento a vida dessa pessoa, solta os projetos dessa pessoa, esse casamento, essa família, essa empresa, esse ministério. Espírito de enfermidade, eu te dou uma palavra de ordem agora, solta esse corpo agora, eu ordeno a morte de bactérias, de vírus e de micróbios que alimentam essa enfermidade. Espírito do câncer, AIDS, Covid, esterilidade, eu te repreendo. Espírito do vício, eu anulo a tua atuação. Espírito de morte, eu te ordeno, solta essa vida que tenta agora se matar. Eu ordeno, solte essa vida. Em nome de Cristo, que ela receba agora a vida do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, toma nas suas mãos pessoas que têm convertido ao teu evangelho e estão perseguidas nos países aí de cortina fechada, de porta fechada. Envie agora anjos de guerra pelejar por essas pessoas. Onde quer que esteja agora esse missionário, essa missionária, socorre, Pai, socorre essa família, guarda, cobre com suas asas, com a sua sombra, Senhor. Toma o ministério Arthur Botelho, toma ali os irmãos que vieram de Angola, do projeto Até que Vire Cultura, toma a missionária
A missionária, as missionárias que estão no Brasil, fora do Brasil, estão na Angola, estão em Holanda. Toma, Senhor, visita nesta manhã, cobre com a tua graça, toma os grupos de intercessão, mas nesta manhã socorre esse homem, essa mulher, essa pessoa que agora está na sarjeta, talvez embaixo da ponte, Deus. Quantas pessoas não conseguiram corresponder com a expectativa da sua vida e família nesse momento de pandemia e tiveram que morar nas ruas. Então socorre agora esse homem, essa mulher, essa família. Senhor, a tua palavra diz que pode uma mãe abandonar o filho que ela tanto ama, mas o Senhor jamais nos abandonará. Então nessa manhã, Pai, visita esse homem, essa mulher, toma nas suas mãos o irmão Naldo, Pai, toma nas suas mãos a minha família, toma os meus irmãos, toma a igreja do Senhor aqui no Magarça, toma os ministérios para esse Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, toma Carlos José ali em Portugal, pastor Márcio, toma nas suas mãos cada irmão, cada conhecido, toma o Lorival, onde chegar essa oração agora, não importa qual parte do mundo, glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, nessa casa, nessa família, repreende todas as ações do inferno contra essa vida, Pai, porque a tua palavra nos garante, Senhor, está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor de que os teme os livros. A tua palavra nos garante, Pai. Então, o Senhor é um Deus fiel. Pode falhar o homem, pode falhar as autoridades, mas a tua palavra nos tem transmitido, nos garante, Pai, que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Aí em Lucas 37, o Senhor diz: haverá impossíveis para Deus? O Senhor diz que não haverá, nunca, jamais haverá impossíveis para o Senhor, porque para Deus não há impossíveis. Então, nesta manhã, Pai, assim como Abraão saiu para sacrificar em teu nome seu filho Isaque, sem levar ali, levando ele como holocausto, apresentar ao Senhor, a tua palavra diz que ele confiou no Senhor, a ponto de chegar naquele lugar, e embora houvesse aquele questionamento, onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá para si um cordeiro, e ele confiou no Senhor. Seu filho Isaque confiou no seu pai, e quando estava sendo amarrado, após caminhar e subir aquele monte, Pai, ele profetizou que ele iria lá e voltaria com seu filho. Então nessa manhã que essa pessoa possa profetizar, vencer as situações que tentaram limitar, vencer o medo, vencer a miséria, vencer todo espírito de dívida, vencer os problemas no casamento, incompatibilidade, frieza, frigidez. Eu anulo agora aquela pessoa que está estéril, como Ana, pedindo para nascer um filho. Abre a madre nesse momento. Aquelas pessoas que estão pedindo uma resposta do Senhor, que nesta manhã o Senhor seja a resposta fiel nesse momento de angústia. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nesta manhã, assim como Abraão creu, e quando ele sacrificar o seu filho, ele diz: não faça tal coisa, Abraão. E quando ele olha para o lado, estava ali o cordeiro. Então nesta manhã, envia o socorro, envia o teu favor, desengaveta esse processo na justiça, Senhor. Toma nas suas mãos esse causídico que está agora a resolver uma causa, não sabe como. Abre portas, toma nas suas mãos esse profissional liberal, esse microempresário, toma nas suas mãos as instituições, toma o centro educacional de Avé, abençoa aquela mudança, abençoa aquela transição, Pai. Ó Deus, dá sabedoria, capacita a equipe de maneira que ali seja glorificar teu nome naquele novo lugar, abençoa vidas, toma os pais de alunos, toma também Ministério Comunidade Evangélica Avé, as programações que terão agora em mês de maio com jovens, toma ali, Senhor, o jantar e palestra de casais no dia 11 de junho de 2022, os casais que se inscreveram, os que vão se inscrever, toma nas suas mãos, glorifica o teu nome, Pai, levanta recursos para esses casais, para não faltarem, mas que seja glorificar o teu nome em cada família, em cada vida que se colocarem na tua presença. Levanta um exército forte nesse Magarça, famílias saudáveis, pessoas que temam onde na tua presença. Toma aqueles que estão caídos agora aqui no Magarça, em toda parte do Brasil e do mundo, reergue agora o necessitado, o caído. Pai, toma nas suas mãos essa pessoa que levantou, talvez tem dias que tem andado com medo, inseguro. Nessa manhã eu repreendo esse espírito do medo, Pai, e declaro sobre ele o teu favor, a tua graça. Senhor, envia a resposta do céu. A tua palavra diz que o Senhor abre portas aonde não tem porta. E um dia, Senhor, o Senhor se manifestou na minha vida. Um dia eu pude te conhecer, Pai. O Senhor é um Deus fiel. Então nesta manhã eu entrego as nossas vidas nas suas mãos.
Eu oro pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu oro pelas autoridades constituídas nesta nação. Repreende todo engano do inferno, as ideologias satânicas. Nós anulamos nesse momento, declaramos que esse país é mais do que vencedor, será reconhecido como um povo que anda no teu nome e teme na tua presença. Pai, neste momento entrego nas suas mãos cada nação que está ao alcance dessa oração. Onde entrar essa oração neste dia, ou dias à frente que pessoas vão assistir, Senhor, aonde se manifestar o teu Espírito nessa oração, cura, opera, converte vidas, levanta o caído, Deus, mas muda histórias, ó Deus. Glorifica o teu nome e que através dessa oração seja envergonhado o inferno, seja glorificado o teu nome e edificado vidas na tua presença. Então entrega essa manhã de segunda-feira nas suas mãos, clamando perdão pelos nossos pecados, declarando um dia de milagre, um dia de bênção, um dia de favor. Eu creio pela fé que eu ouvirei pessoas testemunhando cura, milagre, pessoas que voltarem e voltarão para o Evangelho. Eu ouvirei alguém vai escrever aqui embaixo, Senhor, que nesse dia de oração foi curado do câncer, da Covid. Nesse dia, aquela pessoa que estava desaparecida deu notícias. Nesse dia, o casamento que estava destroçado foi curado. Aqueles relacionamentos que estavam havendo frieza, incompatibilidade, houve cura na casa, na família. Os filhos passaram a obedecer. Aquela pessoa em dificuldade em abrir a mente para os estudos, como o nosso irmão pediu oração essa semana. Envia agora a graça do Senhor, a unção sobre esse jovem, sobre essa mulher, que ele tenha liberdade na mente para absorver o que aprendeu, desenvolver bem numa sala de aula e passar para a tua honra e para a tua glória. Então, nesta manhã, eu entrego nas suas mãos cada pessoa alcance dessa oração. E eu creio pela fé que houve uma manifestação do Senhor, que nessa hora o céu se abriu, o mundo espiritual recebeu ordem para liberar o milagre, liberar o favor. Eu creio que essa pessoa, nesse momento, recebe uma resposta do Senhor dos céus. E por isso, Pai, eu já te agradeço, crendo na tua fidelidade, crendo no teu favor, não que nós mereçamos, ó Pai, porque é graça e um favor imerecido, Senhor. Não crendo na força do braço, mas no poder da tua palavra. Então, eu entrego nas suas mãos as nossas vidas. Já te agradeço pela fé, Pai. Em nome de Jesus, seu Filho amado que vive e reina para todo sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu quero agradecer você que esteve conosco nessa live e que você possa andar em vitória, meu irmão. Eu vou ouvir você contar, eu vou ver você escrever aqui numa live nossa, nesse dia de oração, o que Deus fez na sua vida nesse dia. E eu creio que você sairá e trará os molhos, e trará a resposta do que Deus está fazendo neste momento na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia de bênção, um dia exponencial de conquista. Eu me desperto de você com o nosso fervoroso Shalom Adonai. Deus te abençoe e te guarde, te firme no seu caminhar, e você possa ser sal e luz e abençoar outras vidas, em nome de Jesus.